O livro de Enoque é um dos textos mais misteriosos e controversos da história. Apesar de não estar na Bíblia tradicional, ele foi altamente influente na teologia judaico-cristã, trazendo histórias sobre anjos caídos, o julgamento divino e segredos cósmicos. Agora vamos mergulhar na história desse livro enigmático. O que aconteceria se houvesse um livro que revelasse segredos ocultos sobre o céu, os anjos e o fim dos tempos? O livro de Enoque é um texto antigo que já fez parte das escrituras de algumas tradições religiosas, mas foi rejeitado por muitos. Ele conta histórias chocantes sobre anjos caídos, gigantes e visões apocalípticas. Mas por que esse livro foi banido da maioria das Bíblias? Hoje vamos descobrir. Quem foi Enoque? Antes de falarmos do livro, precisamos entender quem foi Enoque. Ele aparece na Bíblia, no livro de Gênesis, como um homem justo que andou com Deus e não morreu, pois Deus o levou para si. Isso significa que ele foi um dos poucos seres humanos que não passaram pela morte, sendo levado diretamente ao céu. Mas o que ele viu lá? O livro de Enoque tenta responder. O livro de Enoque e os anjos caídos. A parte mais famosa do livro de Enoque fala sobre os vigilantes, um grupo de anjos enviados à Terra para vigiar a humanidade. Mas algo inesperado aconteceu. Eles se apaixonaram pelas mulheres humanas. Esses anjos caídos tiveram filhos gigantes chamados Nefilins, seres de força descomunal que corromperam a terra. Além disso, esses anjos ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos, como astrologia, magia e a arte da guerra. Isso despertou a ira de Deus, que decidiu punir tanto os anjos quanto os gigantes. O grande dilúvio e o castigo dos vigilantes. Deus então ordenou a destruição dos Nefilins e da civilização corrompida com um grande dilúvio. Esse é o mesmo dilúvio da história de Noé, mas o livro de Enoque dá um motivo diferente para ele acontecer. Não apenas a maldade dos humanos, mas também a influência dos anjos caídos. Os vigilantes foram aprisionados em um lugar chamado Tártaro, onde ficarão presos até o julgamento final. Isso se conecta com outras partes da Bíblia, como a carta de Judas e 2 Pedro, que mencionam anjos caídos presos em trevas. As viagens de Enoque ao céu. Depois do julgamento dos anjos caídos, Enoque foi levado ao céu e viu coisas incríveis. Ele descreveu um universo dividido em múltiplos céus, onde anjos e almas aguardavam o julgamento final. Ele também viu o trono de Deus, cercado por luzes brilhantes e seres celestiais. Em suas visões, ele aprendeu sobre o destino dos justos e dos ímpios, além de profecias sobre um Messias que governaria a terra com justiça. Muitas dessas ideias se parecem com conceitos encontrados no Novo Testamento. Por que o livro de Enoque foi banido? Se o livro de Enoque é tão impactante, por que ele não está na maioria das Bíblias? A resposta não é simples. No passado, ele era muito respeitado pelos judeus e pelos primeiros cristãos. O próprio livro de Judas, na Bíblia, cita Enoque diretamente. Mas com o tempo, ele foi considerado muito misterioso e perigoso para estar nas escrituras oficiais. Alguns acreditam que ele foi excluído por falar demais sobre os anjos caídos e o fim dos tempos. Outros dizem que ele se perdeu com o tempo, sendo preservado apenas por algumas comunidades, como a Igreja Etíope, que ainda hoje o considera sagrado. O que o livro de Enoque nos ensina? O livro de Enoque continua sendo um dos textos mais misteriosos da história. Ele fala sobre anjos, gigantes e o destino da humanidade, conectando-se com diversas passagens da Bíblia. Mas será que ele realmente foi inspirado por Deus ou é apenas um conto antigo? O que você acha? Deixe seu comentário. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder nenhuma novidade. Adoramos ouvir sua opinião, então deixe seus comentários e sugestões.